Bom dia, vamos dar continuidade à nossa aula de história. Hã, Vamos aqui compartilhar uma imagem aqui, retomar alguns assuntos, né. Então nós estamos vendo sobre teóricos do Estado absolutista ou contratualista. Vimos Thomas Hobbes, vimos também Jacques Denis Bossuet e vimos também Jean Bodin. Então, qual a relação desses homens aqui? Qual é o Como é que esses 3 pensadores aqui, pensam iguais? De que forma? Hã, o estado divino, né, ou o rei com características de Deus, ou representante de Deus aqui na Terra, né. Esse é o pensamento principal que tem esses 3, tanto o Hobbes, quanto o Bossuet, quanto o Bodin, né. Justificar o poder do rei divino, ou o divino poder real. Essa é a característica em comum. Bem, tem algumas relações em que uns pensam um pouco, favorecem um pouco mais o rei e outros nem tanto. Por exemplo, o Hobbes ele é mais, ele vamos colocar assim, ele tem as suas características, né, de um pensador contratualista, absolutista e tudo mais, mas ele vai mais para o estado da justnaturalidade, ou seja, para a relação do ser humano com o Estado que está se criando, porém com a sua certa liberdade, com uma liberdade ligada a mesmo antes da formação desse Estado, em que compete o poder à mão de um Estado político. Então, o Hobbes ele é um pouco mais antropocêntrico, né? Ele é um pouco mais humano nessa questão, diferente de Bossuet. Em Bossuet já não. O Bolso já só para você ter uma ideia aqui, ó, né, ele justifica, entre outras coisas, né, que, ó, a autoridade real emana a vontade divina. Então o rei, ele não interessa o que o rei faça, certo? Ele está fazendo por interferência, por intermédio de Deus. Então, se ele for um cara que mandar guilhotinar ou mandar enforcar um vilarejo inteiro do seu condado, é Deus que quer, não é ele. Ele é apenas um instrumento, tá? E ó, rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. Então, você não está se rebelando contra uma pessoa, você está se rebelando contra uma divindade superior, né? Hobbes já não. Vamos ver por que o Hobbes não. Veja lá, Hobbes era defensor da autoridade do soberano, porém dos limites, porém dentro dos limites, reconhecendo a legitimidade e do direito à rebelião. É diferente do nosso amigo Bossuet. Então, se o rei é instituído do poder divino, tá, agir erroneamente ou agir contra a natureza, né, das coisas, do certo ali, ele pode sim perder o seu direito. Reconhece-se a sua ilegitimidade. Olha, você não é legítimo porque, né, Deus não está ligado a apenas uma pessoa e sim a a um todo, a todos. Então, dá direito ao homem, ao cidadão, se rebelar contra o rei. Então, aqui é uma das diferenças. Aqui. E o Bodin, vamos ver qual que é desse cara aqui. O Jean Bodin ali, né? Então, eu acho que a gente tinha falado um pouco sobre ele na aula passada. Então, para o Jean Bodin, que eu acho que é o mais, vamos colocar dos teóricos aqui, se eu não me engano, ele é um dos precursores, né? O Bossuet nasce em 1588, Bodin nasce em 1530. Então tem uma diferença aqui boa aqui, né? De pelo menos 40 anos, quando que o Hobbes nasceu, o Bodin já tinha 40 anos aqui, então ele é um dos... Mas antes mesmo, bom, já vou falar, antes mesmo desses caras aqui, nós temos um cara chamado Maquiavel, que nós vamos retomar também, só para entender, que nós estamos amarrando agora, né? Nós estamos fazendo as pontes agora. Primeiro eu passei os conceitos, agora nós estamos ligando. Então o Bodin, ele é um dos precursores, né? Porque, na verdade mesmo, tudo começa com Maquiavel. Tá? Então, o Bodin aqui, ó, o Estado é constituído essencialmente pelo poder,
fundamentado na soberania absoluta, por ter caráter divino, ele não pode deixar de olhar para o bem de seus súditos. Olha, então, veja bem, de todos aqui é o Bossuet, né, que está mais diretamente ou está diretamente ligado a um contrato ou a uma ideia de que o rei é soberano e representa diretamente Deus. É Bossuet. Os outros, eles têm um caráter mais humano, tá legal? Então, olha aqui, ó, para o bem, olhar para o bem dos seus súditos, não é olhar para si, é olhar para o bem no total. É o que, na verdade, tanto o Baudin quanto o Hobbes, eles estão interpretando da seguinte forma, né? Se Deus é para todos, o rei também tem que ser para todos. Se Deus quer o bem das pessoas, por mais que Deus puna, né? O rei também quer o bem das pessoas, por mais que o rei venha punir. Porém, ele não pode, ele tem que seguir, ele tem que estar dentro deste pensamento, deste conceito, desta ideia, né? Ele não pode fugir da ideia, não pode, vamos colocar, manipular essa ideia, tá legal? Ele não pode manipular em favor a si próprio, tá? O Bossuet já disse que não pode, né? Porque tudo que o rei faz, ele é diretamente ligado a Deus, é Deus quem está fazendo e não ele, não o rei. O rei é uma ferramenta, então não interessa. Então, Baudin de volta lá, o monarca interpreta as leis, ó, olha só, olha como eu tô falando, olha as diferenças lá, ó. Enquanto o Bossuet fala que tudo que o rei faz é bem, tem de ser, tem de ser aceito, ó, lá, para o Baudin, lá, o monarca interpreta as leis divinas, obedece elas, mas de forma autônoma, mas ele está ligado às leis divinas. Por mais que exija uma autonomia do rei, ele está ligado ao conceito, à ideia, à Bíblia. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque tudo isso tem uma relação direta, vai passar a ter uma relação direta com o povo, com as pessoas, tá? Com o europeu. Tá? A soberania é o alicerce de toda a estrutura do Estado. Sim, os magistrados, as leis, as ordenações, essa soberania é a única ligação que transforma num único corpo perfeito, ou seja, o Estado, as famílias, os indivíduos e os grupos separados. É verdade? A soberania tem de existir. E a única coisa que nós entendemos, ou até hoje entendemos, né, como uma ordem que tem de existir. Né? Por exemplo, para o nosso colega aqui, ó, o Hobbes, ó, o Estado seria um mal necessário. E é verdade. O que nós temos como leis, né, no Estado, ou o Estado em si, ele tem de existir. Infelizmente, eu particularmente, eu não concordaria, eu não concordo. Eu gostaria muito que o ser humano tivesse a sua autonomia, né, para poder administrar a sua vida. Isso com toda certeza, né? Seria muito, imagina, eu acho que o mundo seria totalmente outro, mas desde que todo ser humano, né, desde que todo ser humano pensasse em trabalhar, pensasse em cuidar da família, pensasse em fazer o bem para o outro, né? Cara, esse pensamento meu aqui é utópico. Tem muita gente que já registrou isso, a anarquia, por exemplo. Só que como isso pode acontecer? Né? A partir do momento que tem uma igualdade, a partir do momento que você tem as mesmas condições que o outro, e isso não acontece, né? Mas daí eu fico pensando, será que mesmo assim, você, com as mesmas condições com o outro, você não vai querer um pouco mais? Ou não vai querer um pouco mais do outro? Né? Porque o ser humano, ele dotado da sua razão, ele consegue fazer com que ele próprio chegue ao inferno, né? As pessoas, quanto mais têm, mais querem. Não é verdade? Não é isso, cara? Eu acho que é, né? Há inúmeros relatos. Eu estava vendo, por exemplo, e nem sei, eu acho que essa busca, né, é uma busca que remete a alguns mitos da filosofia grega, por exemplo, né?
tem o mito lá né, da pessoa que quanto mais quer, mais ela sente necessidade, né? Eu não lembro qual o mito específico, posso trazer, de repente, se você quiser, pode deixar um link ali embaixo ali, e perguntar qual é que eu vou procurar e daí eu respondo para quem quiser pessoalmente, ali, né? Mando lá um recado, lá, ó, é tal link. Mas existe lá, né? Como se fosse o pecado da gula, né? A pessoa que ela tem tudo, ela está acorrentada, né? Numa caverna, e tem tudo à sua frente, né? Só que ela, como ela está acorrentada, ela não consegue comer as melhores comidas, as melhores, nós vamos colocar assim, o best, o the best da culinária está na sua frente, né? Com todo aquele aroma, e a pessoa não pode porque está acorrentada, né, cara? Eu vejo isso é um mito, depois eu posso pegar para vocês e passar, mas eu vejo isso como as pessoas, né? Que quanto mais tem, mais querem. Então, nada é o suficiente, nada vai saciar aquelas pessoas. Eu estava lendo recentemente a biografia do Elton John, né? Na biografia do Elton John, ele fala, né? É um músico, né? Um pianista dos anos 70. Nasceu, né? Começou a fazer sucesso nos anos 60, final dos anos 60, assim como os Beatles, os Stones. Mas é nos anos 70 que ele ganha fama, etc. E nos anos 80 que ele se torna milionário. Então, o que ele fala, né? Então, ele começa a deixar claro que a partir do momento que ele se torna uma pessoa de posses, de poder, de dinheiro, né? Ele cada vez mais se torna infeliz, né? Por quê? Porque nada sustenta, nada sacia o que ele quer, né, cara? Então, o ser humano, eu vejo um pouco dessa forma. Quanto mais ele quer, mais ele tem, mais ele quer. E isso não foge dos padrões mesmo da classe baixa, da classe média, né? O que você quer? Você quer mais. Você sempre quer mais. Você está ganhando um salário. Eu tenho um salário X, né? Se esse salário aumentar um terço dele, eu vou passar a viver diferente com aquele salário. Não diferente, mas eu vou ter alguma, né? Eu vou ter mais, talvez o direito de ter sei lá, mais posses ali, ou pagar alguma outra coisa para mim ali, um entretenimento, quem sabe, né? Mas aquilo, esse quem sabe, de repente se torna uma, uma norma dentro do meu padrão de vida, né? De repente eu pago lá, bom, é uma suposição, claro. De repente, com aquele um terço a mais daquele recebimento, daquele aumento ali, eu pago uma academia que talvez não tenha necessidade hoje, porque eu tenho uma bicicleta, então eu posso para lá e para cá. É uma suposição, né? Mas de repente eu não quero mais essa bicicleta, eu vou querer eu vou querer frequentar uma academia, porque de repente todo mundo frequenta. E de repente eu estou numa academia, eu vou para outra porque é uma academia mais babalada. E assim vai, né? De repente eu frequento, vamos colocar lá, faço um happy hour no bar do João, e de repente ali eu ganho um pouco mais, eu já não vou mais ficar no bar do João, porque no bar do João já é, né? Eu já posso frequentar né, sei lá, um ambiente mais requintado, quem sabe, né? E assim vai, cara. Você vai, né? Então é uma coisa desnecessária muitas vezes. Você cria o desnecessário. O desnecessário é criado pelas pessoas, né? Então, e tem de existir. O Estado, como voltando a falar aqui, tem de acontecer, tem de existir, porque senão, né, eu acho que nós entraríamos naquilo que o Hobbes fala, né? Nós seríamos o Leviatã. O que é esse Leviatã, né? É o monstro que provoca o caos, né? O Leviatã, ele faz parte da mitologia fenícia, né? Que era um monstro que causava o caos ali no mar Mediterrâneo ali, né? Então está ligado um pouco a questões históricas, né? A questões geográficas, a própria construção, né? E também está ligado o Hobbes, ele interpreta bem o Leviatã como o povo, né? Se você deixasse o povo ficar Deus dará aí, cara, ele toca o horror mesmo. Eu não sei se cheguei a comentar com vocês aqui na sala, mas você veja, no começo desse ano,
né? Aliás, no começo desse ano, teve o carnaval aqui em Curitiba, né? Carnaval em Curitiba é uma beleza. Né? A escola de samba, desde quando eu tinha 15 anos, é mesmo com o mesmo carro alegórico. Mas vamos colocar lá. O que aconteceu, cara? A garotada, né? A faixa etária entre 15 e 20 anos, tocou o horror, né, meu? Pô, os caras tomaram um pouco mais ali. Ué, é festa. Saíram quebrando tudo, né, cara? O problema é que saíram quebrando tudo, né? Loja de pessoas que sobrevivem daquilo, né? Por que não foram quebrar tudo lá no Praça Nossa Senhora da Salete? Por que não foram quebrar tudo lá na casa, na frente da casa do governador lá, ou da casa do prefeito, para ver o que ia acontecer? Né? Por que não foram quebrar tudo lá do bairro, lá do Batel, lá naquelas lojas loucas de cara lá dos caras? Lá? Por que não entraram num shopping e quebrar tudo? Né? Não, foram quebrar tudo lá, a lanchonete do chinês lá, coitado, né? Foi trabalhar no outro dia tudo arrebentado lá, né? Então, um estado de euforia, um estado de anarquia, muitas vezes conforme o que nós vimos aí, né, cara? As pessoas, cada um, vamos colocar cada um por si, né? Fazendo coisa errada. Então, será que pode? Será que pode? Depende. Poderíamos viver num estado, né, com uma soberania sem poder, né? Uma soberania do próprio ser humano, né? Mas isso está muito longe de acontecer. Falando de soberania, né? A soberania é o alicerce de toda a estrutura do Estado, os magistrados, então já conversei sobre isso, é um mal necessário, e ao mesmo tempo que o Estado é absoluto, o mesmo tem de assegurar e manter a coesão de todos os elementos da sociedade. Então, não basta ser soberano, né? Você tem que ser soberano, mas tem que fazer, você tem que vamos colocar assim, ter a aprovação do que e o porquê você é soberano, certo? Então, essa é a primeira parte. Vamos diretamente para a maior representação do Estado absolutista, tá? Que é esse cara aqui, ó. Opa, calma lá, vamos lá. Vamos pegar ele aqui de volta. Características do Estado moderno. Esse figuraça, grande figuraça aqui é o Luís XIV, o Rei Sol. Segundo ele, depois dele, a escuridão. hum, Olha lá, ó, todo pomposo. Vocês não viram as meias dele, né? Tá aí, ó, figuraça. Essa é a representação do Estado, né? Isso é uma das maiores características, talvez um dos maiores poderes absolutistas, né? Representados na figura de um homem, representados na figura de um rei, né? O rei Luís XIV, o Rei Sol. Se vocês quiserem um dia conhecê-lo ou conhecer a pintura, né? Conhecer a obra de arte, vocês encontram lá no Museu do Louvre, lá, né? Nas dimensões de 2,70 m por 1,94 m, um grandaço, assim, né, cara? Não tive esse prazer de conhecer o rei lá, o Rei Sol, né? Mas tá aí, ó. Quem tiver a oportunidade de um dia dar um rolê no Louvre, vai lá, e quando for lá, lembre das minhas aulas aqui, né? Olha lá, o que é características do Estado moderno diante de todo o pensamento e toda a construção que nós tivemos aqui a respeito dos contratualistas ou a respeito dos intelectuais absolutos ali, ó. Que se criou, primeiramente, então, se criou uma centralização do poder político através de toda aquela justificativa, porque nós tivemos uma justificativa, teorias que justificaram o Estado absoluto, né, na formação de praticamente aí, mais ou menos aí, 100 anos ali, né? O primeiro deles, né, não é que eu esqueci de falar, mas nós já havíamos lido, já havíamos visto, né, que é Maquiavel. Maquiavel é totalmente contra a teoria do rei divino, tá? Para ele, o rei é o rei, ele era superior a qualquer coisa, até mesmo Deus. O Maquiavel é louco, né? Mas não é ele, né? Ele está escrevendo, né, daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está, né, daquilo que ele está observando ao seu redor. Então, escreva o que eu quero que se escreva, né? Ele escreveu aquilo que se queira, que se queria que se escrevesse, né?
Então, nós vamos para as características do Estado moderno, então, que é a centralização do poder político, o mal necessário, lembre sempre de Hobbes, Thomas Hobbes, né? Porque o poder tem que existir, infelizmente, ou felizmente, porque imaginou se não existisse, por exemplo, lei, não existisse alguém, não existisse punição para os crimes que, mesmo com severas leis, né, acontecem diariamente, né? É uma loucura, cara. A galera, parece que hoje em dia, cada vez mais se banalizou essa questão da violência, né, cara? Se banalizou. Eu, particularmente, eu não gosto de ficar vendo notícias notícias policiais, né, cara? Eu particularmente não curto. Mas volta e meia você, pô, se liga o celular de manhã ali para ver, né, ali os postos ali, o que está rolando ali, né, no dia a dia, vai dar, entra num jornal local, assim, para dar uma sacada de quantos morreram com coronavírus, quantos estão infectados com coronavírus, porque é isso que, né, basicamente isso que nós vemos, né, desgraça total, né, e a desgraça vem a cavalo, né, cara? Daí você vê, além de tudo isso, além de um momento tão vulnerável, né, um momento tão delicado que nós estamos passando, que nós necessitamos, né, do outro como alguém para nos auxiliar, né? Pô, você tem pessoas aí tirando proveito, cara, né? Aqui, pelo menos aqui em Curitiba, aí, fábricas de álcool aí que estão fabricando álcool gel aí, que estão adulterando o produto, pondo em risco uma galera aí, porque o cara está colocando menos álcool, ou seja, 70% de álcool, né, para eliminar, para controlar, para matar os germes ali, a bactéria, né, do vírus e etc, tal, né? Os caras estão fazendo álcool com pinga aqui, meu. Veja a ideia, cara, né? Dá para tomar o álcool dos caras, meu. Então, gente ganhando, gente sempre no Brasil, isso dá nojo, cara. Isso dá, não dá raiva, assim, mas dá, assim, sabe, se fica assim, não pelo cara, não pela questão do cara querer ser rico. Se o cara quer ser rico, o cara que faça, mas não interfira, não interfira no outro, não interfira na saúde, né? Não interfira na condição social, não interfira na vida das outras pessoas, que isso sinceramente, é um crime que, para mim, deveria ser inafiançável, quando você põe o outro na sua jogada, né? Então, quantas pessoas, de repente, que se infectaram, mesmo passando aquela porcaria na mão lá, né, cara? O cheiro do álcool já é ruim. Mesmo passando aquela porcaria na mão, ainda se infectaram, de repente levaram essa infecção, né? Esse vírus para dentro de casa, de repente. Cara, então, olha, já está difícil, ainda tem pessoa querendo lucrar com a desgraça do outro. Né? Então são coisas assim que é por isso que eu digo, tem que desistir, cara. Se não existir, o que vai acontecer, meu? Você já imaginou? Se não existisse lei, se não existisse, né, penas, se não existisse severidade na lei, que não, para mim, eu acho que ainda, né, ainda hoje, no Brasil, ainda essa severidade, acho que tem muita abertura aí, eu acho que tem muita gente, isso estou falando num todo, né? Não estou falando só do cara que rouba o assalto, o outro à mão armada ali, eu estou falando do cara que desvia milhões. Eu tô falando, não estou falando do cara que atropela bêbado uma criança. Eu estou falando de um deputado chamado Carre Filho né, que num racha aqui em Curitiba lá matou 2 aqui, né, e está livre, enquanto o outro foi preso. Um foi preso. Quem foi preso? Foi preso o cara que não tinha bolufas, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era lá um bebum qualquer lá que pegou o carro lá e sem carteira lá acabou matando um garoto aqui em Curitiba. Agora o ex-deputado aí tá há 10 anos aí e nada se resolveu, não foi a júri popular nem nada. Então, eu estou me referindo a uma leis consistentes, né, a todos e não a uma parcela da população. Tá legal? Então, enquanto não existir isso, as coisas vão ficar difíceis, né? Então, nós temos a ideologia do nacionalismo. Essas questões nós vamos entrar na próxima aula, tá? E daí eu faço não faço, o que eu fiz hoje foi uma ponte, né, eu amarrei os conteúdos aqui, eu fiz uma ligação aqui para mostrar as teorias que eu havia trabalhado de cada um deles. A próxima aula nós vamos
nós vamos trabalhar especificamente com as características daquilo que foi formado através dos pensadores do Estado moderno, beleza? Eu acho que por hora é só. Próxima aula, então, amanhã. Bom dia, Pedro. Tchau.